Flamengo, hein? Segue firme na liderança do Brasileirão, foi lá no Beira-Rio, fez 3-1 no Internacional, com autoridade. Será que foi uma prévia do que vem aí na quarta-feira? Eu, como treinador, eu quero que seja um amasso os 90 minutos. Meu sonho seria ideal. Que o time não sofresse nenhum chute no gol e que desse 20 chutes no gol e que goleasse todo o jogo. Olha ele aí! Esse seria meu sonho, mas isso não existe no futebol. É mais um! Felipe, não existe mesmo, né? Mas esse primeiro tempo ficou pertinho do ideal, hein? O Flamengo amassou o Inter desde o primeiro minuto. Jogou bem o toque de cabeça! Aos 6, já fez 1-0. Pedro, letal como sempre, aproveitando o toque esperto do Varela. Do jeito que a bola chegou, firme, forte, bateu o Pedro, vence o goleiro Antony. E a avalanche rubro-negra seguiu. Tira do marcador, rola mais atrás, entrada da grande área para Saul. O segundo gol era só questão de tempo. O Inter jogou a bola na área, a zaga tirou e ela caiu no pé do Arrascaeta. Ele só precisou de 2 toques para botar o Samuel Lino para correr. Lino arrastou a marcação, esperou o Arrasca chegar e aí foi só mais um toque para achar o Pedro. Arrascaeta encontra Pedro na área e lá dentro o Flamengo é mortal. Um contra-ataque perfeito com a assinatura do camisa 10 e o carimbo do camisa 9. 2-0 Flamengo dentro do Beira-Rio aos 12 minutos. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Diferente dos outros jogos, acho que a gente conseguiu concluir mais em finalização as jogadas que a gente criava no ataque. O terceiro quase saiu nesse lance acrobático do Léo Pereira. Léo Pereira girou na trave! Verdade que era o Inter reserva. De olho no jogo de quarta-feira, de novo contra o Flamengo pela Libertadores. Mas o Felipe Luiz não quis nem saber. Depois do baile do primeiro tempo, o Flamengo continuou em cima no segundo. A Arrascaeta ficou pertinho de deixar o dele. Mas se não teve gol, teve mais assistência. Plata ampliou a vantagem para 3-0. Plata dominou, bateu no canto! 100ª assistência do Arrascaeta pelo Flamengo. O homem é ídolo demais. Até na torcida do Inter tinha gente querendo a camisa dele, ó. E não foi só o Arrasca que brilhou no meio-campo, não, hein? Baita atuação do Jorginho e do Saul, que foi titular pela primeira vez. O Saul fez um grande jogo, principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Elevou bastante o nível da equipe. Com a vitória garantida, Felipe rodou o elenco. Danilo e De La Cruz voltaram depois de um mês fora por lesão. E nos acréscimos teve um golzinho do Inter. Borré, 3-1. Nada que atrapalhasse o domingo do líder do Brasileirão, que volta ao Beira-Rio na quarta-feira, valendo vaga nas quartas da Libertadores. Primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Olha, fácil não é, mas jogando assim é meio caminho andado. Bom, Flamengo Internacional você vai ver ao vivo aqui na Globo, quarta-feira, depois de Vale Tudo. Foi uma grande partida e eu vejo muita gente, entre aspas, diminuindo a atuação do Flamengo, dizendo que o Inter era uma equipe praticamente reserva. Tem gente fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente, só que eu não vou entrar nessa onda, porque eu acho que a partida que o Flamengo fez, independentemente de como o adversário entrou em campo, foi uma partida praticamente perfeita, com todos os jogadores atuando muito bem. Eu brinquei aqui antes, falando assim, destaques são vários, porque de fato todo mundo jogou bem com a camisa do Flamengo. E para mim, a grande notícia para o técnico Felipe Luiz é algo que a gente veio pedindo aqui a semana inteira. O Saul como volante ao lado do Jorginho. Que partida esses dois jogadores fizeram? Tudo bem, fica muito fácil você jogar ao lado do Jorginho, mas o Saul, a gente pôde ver que ele melhorou a parte física dele e automaticamente ele evoluiu também a parte técnica. E ele ao lado do Jorginho, ele fez uma partida absurda, junto com a Arrascaeta, um meio de campo de seleção.
A grande verdade é essa, porque os três jogaram muita bola ontem. E na lateral direita, o Varela novamente fazendo uma grande partida. Na lateral esquerda, gostei da partida do Ayrton Lucas de maneira individual, mas eu acho que do lado esquerdo, o Alexandre se encaixa muito mais com o Samuel Lino ou até mesmo o Vinha, por conta de características, isso não é nenhum demérito ao Ayrton Lucas. Gostei da dupla de zaga, gostei até mesmo do Filipe Luís, porque ele fez algo que muita gente pede há muito tempo, fazer substituições mais rápido. E ele fez ontem. E a substituição surtiu efeito, porque ele acabou botando o Gonzalo Plata no lugar do Pedro. O Pedro, que já havia feito 2 gols, voltando a ser destaque novamente, o Plata vai lá e faz o terceiro gol do Flamengo e encaminha a vitória rubro-negra ali antes da metade do segundo tempo. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, inclusive o Rossi, quando precisou, ele também mostrou serviço, fez grandes defesas, uma partida perfeita do Flamengo. Eu acho que o resultado de ontem, domingo, não vai interferir dentro de campo no resultado do jogo de quarta-feira entre as duas equipes, mas no aspecto moral, anímico, é óbvio que influencia. É muito mais fácil você trabalhar preparando um time para o próximo jogo com uma vitória a preparar com uma derrota, que é o caso do Internacional, e a torcida já está fazendo cobrança lá, dizendo que quarta-feira é decisão e tal, é obrigação ganhar, e não é obrigação ganhar, ainda mais quando a gente está falando de um adversário que é o Flamengo, que é um time muito difícil de ser vazado. Por exemplo, em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 9 gols sofridos. A campanha que o Flamengo faz, eu brinco aqui, mas é uma campanha de fato de um time que vai brigar até o fim na liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a gente não ver o Flamengo não brigando pelo título do Campeonato Brasileiro essa temporada. Então, é uma temporada muito boa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Flamengo mantenha isso. Mas agora vira a chave e pensa na quarta-feira na Libertadores. Ainda mais quando a gente já reparou, ô Lucas Pedrosa, que a grande prioridade, e o Vene já trouxe essa informação aqui algumas vezes, a grande prioridade do Flamengo na temporada é o Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente entende que o Flamengo é um time muito bem treinado, o Filipe Luís é um estudioso muito grande, um cara que conhece muito de Flamengo, que tenta entregar um tipo de jogo muito intenso. Mas você ter um fazedor de gol hoje no futebol faz toda a diferença. Eu tenho falado quantas vezes aqui da questão dos times do Brasil, tirando Cruzeiro e Palmeiras, que são muito letais, que fazem, que tem volume, e tentam, mas parece que tá um probleminha fazer gol. E você ter um fazedor de gols como o Pedro, um cara nato, que sabe balançar a rede, faz toda a diferença, Pedrosa. Para mim foi a melhor notícia para a torcida do Flamengo, um jogador que estava devendo, principalmente quando ele estava entrando nas partidas, ele não estava conseguindo ser letal, e o Flamengo conseguiu meter 2 gols ali da forma que o artilheiro precisa fazer. Primeiro ali ele pegando cruzado, um chute que o Pedro é até especialista nessa, e depois com a perna esquerda, só empurrando para dentro da rede. Então, obviamente, para mim, eu acho que é um Flamengo que sempre criou muito, que sempre produziu muito, mas precisava desse cara para ser letal, precisava desse cara para girar a faca. Todo mundo jogou muito bem ontem, eu concordo plenamente com o Vene. E tá muito claro que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é a percepção de todos isso, mas se a gente for pegar a primeira fase da Libertadores do Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Internacional e o jogo do Flamengo também, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e olhar para o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, para mim são 2 equipes distintas. A forma como o Flamengo entra em campo é distinta. O Flamengo joga muito mais futebol dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que para o meio de semana, na Libertadores, o Flamengo vai ter que repetir as atuações que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, inclusive no próprio Beira-Rio. Mas dentro desse campeonato, sem dúvida alguma, defensivamente e ofensivamente, o Flamengo é líder com razão, porque é o melhor time. Eu não posso deixar de mencionar a partida da Arrascaeta. É isso aí, nação rubro-negra, que vitória foi essa? O Flamengo tá uma máquina, amassou a equipe do Internacional, muitos menosprezando, né, a vitória do Flamengo, falou, era time reserva, então na quarta-feira o Flamengo vai dar outra grande partida, outra grande goleada para cima do Internacional, né? Vamos fazer mais uma partida espetacular e vamos mostrar, né, que o Flamengo vence tanto o time reserva como o time É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Uma ótima tarde a todos, amigas e amigos. Que vitória espetacular foi essa do Flamengo? Muita gente menosprezando essa grande vitória do Flamengo, falando que o Flamengo só venceu porque era time, né, reserva. Vou falar uma coisa para vocês, até se fosse o time titular, né, o Flamengo teria grande chance de vencer,
E eu tenho certeza que quarta-feira o Flamengo vai voltar para o Rio de Janeiro, classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Para vocês, quem foi o melhor, né? O melhor jogador em campo, né, dessa grande vitória do Flamengo para cima do Internacional de 3-1? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Falando agora sobre essa possível chegada, né, do volante Arthur Melo, um meio-campista, né, o segundo volante, né, saiu em alguns portais aí dando conta de que o jogador estava na mira, né, do Flamengo, foi atrás, né, de informações e assim. O Grêmio entrou na parada também, né? O Grêmio ofereceu um salário maior do que o Flamengo, né? O Flamengo tinha oferecido, né, ao meio-campista, e o jogador, pelo que eu vi nos portais, né, aceitou a proposta do Grêmio, pelo fato de começar, né, a sua carreira lá. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: o martelo ainda não tá batido, é um baita de um jogador. Que se o jogador acertar com o Grêmio, o Flamengo vai atrás de outro atleta, mas a verdade é que o Flamengo tá buscando um jogador para fazer essa função, né? Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o nome do Arthur seria o melhor nome para chegar no Flamengo e ser titular? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!